Aromimcha Adonai, ki dilitani, velo simachta hoi vaili. Aromimcha Adonai, Adonai Elohai, shivati elecha, vatirpaeni. Adonai Eli tamin sheol nafshi, hitani mi'arivor. Hoje é dia 8 de Tishrei e a gente está cantando aqui o salmo que o rei Davi compôs para que seu filho Salomão cantasse no dia em que aconteceu a inauguração do templo. E por que a gente cantou esse salmo hoje? Porque dia 8 de Tishrei é considerado pela tradição o dia em que Salomão começa a se dedicar ao templo. E se a gente for pensar em templo e 8, a gente vai lembrar também de Hanukkah. Aliás, Mishmor-Shir Hanukkah Habayit, salmo para a inauguração de uma casa. Casa pode ser muita coisa, inclusive um templo, ou uma casa onde a gente mora, ou esse tipo de casa aqui também, onde a gente vive. Mishmor-Shir Hanukkah Habayit le David, um salmo de Davi para a inauguração do templo, da casa. E a gente lembrar de Hanukkah Habayit, inauguração, e templo, e 8 vai lembrar a gente também do milagre de Hanukkah. Aí eu te pergunto, quantos dias durou o milagre de Hanukkah? Se você respondeu 8, você pensou que a gente celebra durante 8 noites, com 8 velas, não está totalmente errado. Mas se você respondeu 7, aí você respondeu de uma maneira mais acertada dentro do espírito da questão que eu fiz. Que é o seguinte, se a gente for considerar milagre aquilo que transcende a ordem ordinária das coisas, a gente acendeu uma vela esperando que ela durasse um dia. Ela durou 8. Ou seja, a gente acendeu uma vela esperando que durasse um dia. O milagre foi de ela durar 8 dias, ou seja, ela durou 7 dias por milagre. Aí você pode falar, não, tudo é milagre, é verdade. Mas eu estou dizendo que um dia era esperado, 7 dias não era esperado. Aí você vai dizer que isso é só questão de matemática ou de semântica, e não é. Porque nessa pequena brincadeira, que não é exatamente uma brincadeira, é só um jeito jocoso de ler como a coisa aconteceu, a gente vê algo importante, que é a ação humana. A ação humana de abrir um buraquinho que seja no tamanho de um buraquinho de agulha, mas que permite que Deus atue. A gente fazer aquilo que é a nossa parte para que o milagre possa acontecer. A gente vai atravessar o mar e o mar se abre, não é o contrário. Moisés sobe no monte, Deus desce para levar a lei, não é o contrário. E o dito fala, abre-me um buraco de um tamanho de um buraco de agulha, que eu te abrirei os portões da eternidade. A gente está em Rosh Hashanah, Yom Kippur, né? Nessa época do ano, a gente tende a ficar muito ligado no espiritual. E a gente reflete no espiritual. A gente, se faz o trabalho bem feito, a gente tem mais acesso à nossa alma e a gente tende a colher os frutos da alma. O dia 8 de Tishrei é um convite para a gente cuidar do corpo. É um convite para a gente cuidar do corpo. Qual o sentido de haver um templo se não for para receber Deus? Se não for para celebrar Deus? Por outro lado, sem muito trabalho no mundo físico, não se constrói o templo. A mesma coisa você pode falar, qual que é o sentido de ter um corpo se não for para expressar uma alma? Um corpo que não está em contato com a sua alma tende a se comportar como um animal. Legal. Então vamos estar em contato com a alma, mas vamos cuidar do nosso corpo. Sabe aquela história, cuide bem do seu burrinho?
Muitas vezes esse burrinho está querendo dizer do corpo. Pô, mas precisa chamar o corpo de burrinho? É que o corpo ele tem uma consciência diferente da nossa consciência humana. O corpo, só o corpo, tem uma consciência muito parecida com a do meu gato, que acabou de passar aqui. O corpo, pelo corpo, ele quer fazer o que ele quer na hora que ele quer, ele é mais instintivo, ele não tem mal, mas ele também não tem julgamento, ele também não tem tanto discernimento. Numa aula de Kabbalah a gente conversa com calma qual que é a grande inovação dessa consciência humana, mas eu queria lembrar no dia 8, que é claro, a gente quer celebrar Deus, é claro, a gente quer ter intimidade com a alma, porém a gente vive numa realidade material. E assim como o rei Salomão no dia 8 começou a sua dedicação ao templo, o dia 8 é um dia para a gente refletir como a gente vai zelar para que o nosso corpo ou os nossos corpos possam expressar as belezas imateriais. Isso pode ser começar a ir na academia, isso pode ser fazer um regime, isso pode ser arrumar a casa, isso pode ser ir ajudar a limpar a sua comunidade, isso pode ser muita coisa. Mas é diferente de uma decisão de ano novo. Esse ano eu vou fazer regime. Não. Esse ano, ou a partir de agora, ou em 8 de Tishrei eu tomei a decisão de cuidar bem do corpo para poder expressar a alma. Esse é o caminho da saúde. Eu não sei se vocês estão ouvindo o interfone tocando, agora eu vou cuidar da minha porque o almoço chegou. A pergunta. Aonde é que eu posso cuidar melhor do material para ele ser um suporte ainda melhor para o espiritual?